Boa noite, turma de quarta-feira, a minha turma animada. Essa é a minha turma muito animada, que eu gosto muito também. Como vocês estão? Tudo bem. Estão felizes aí que tem um feriado, gente, amanhã? Muito, Bem, muito. vamos ver quem vai se comportar hoje na aula, que o coelhinho da Páscoa vai trazer presente. Olha que eu vou cobrar, hein? Depois vai ter que Pois é, aparecer aqui, vai ter que botar, senão não vai ter jeito. Vai ter que pois ser é. chocolate, Vai ter professora. que ter, isso mesmo. Tem que pegar o endereço de todo mundo e mandar um chocolate. Apoiado. Pessoal, boa noite, tá? Sejam bem-vindos à nossa reunião de número 5. Nós estamos na metade da nossa jornada. E aí, nós vamos trabalhar hoje, gente, o clima escolar e suas dimensões, parte 2. Esse encontro ele é bem tranquilo, gente, é bem prático. Ele, na verdade, é um aprofundamento do primeiro. Nós vamos aprofundar as dimensões que a gente deu uma observada no primeiro encontro e vamos fazer uma atividade na prática e só. O meu presente aqui hoje, o meu presente de Páscoa é que não tem RAF. Vocês aceitam? Ah, olha aí, alguns já aceitaram, que não tem RAF hoje. Bom, aqui são os nossos recadinhos, né? Então, para que a nossa presença seja efetiva, vamos manter as câmeras abertas e a gente sugere que o acesso de vocês seja feito preferencialmente pelo computador, né? Por conta das ferramentas, para vocês poderem acessar adequadamente. Bom, cronograma. Então, como eu falei no início do encontro, nós estamos na nossa reunião de número 5, bem na metade da nossa formação, bem na metade da nossa jornada. Depois nós teremos mais 4 encontros, e aí a semana de compartilhamento, né? Que são os relatos da implementação. E, pessoal, por falar em implementação, a nossa temática, ela é uma temática bem ampla. Tanto é que o público-alvo, ele é um público geral. Ele é um público que abarca professores, técnicos dos núcleos, direção, pedagogos. E se a gente analisar, ele não é um tema específico de um componente curricular. A nossa temática também é um tema transversal. Educar em direitos humanos, ela engloba todas as dimensões da nossa escola. Ela tem as dimensões dela e ela também engloba todas as dimensões da nossa escola. Por isso que vocês não têm até então algo fixo, rígido. Ah, tem que ser assim a implementação. E o que a gente tem feito, né, desde da segunda reunião até agora, é trazer ideias, trazer sugestões de como vocês podem implementar. Hoje também vai ter uma atividade que também pode ser uma sugestão de implementação. Tem outras situações aqui que nós vamos conversar no nosso encontro que também que poderão ser usadas como sugestões de implementação. E no próximo encontro, na reunião 6, a gente vai trazer umas ideias mais assim, como que eu posso dizer? Umas sugestões mais diretas do que fazer, do que vocês podem fazer, né? Isso para quem não tem ainda nenhuma ideia de como aplicar a implementação, tá bom? Então vamos lá. A Cleusa é dessa sala? Acho que não, acho que ela é da turma de quinta. Bom, objetivos da nossa reunião. Nós vamos nos aprofundar, tá? A temática que nós começamos no encontro passado. Nós vamos relacionar clima escolar com a prática pedagógica e identificar na escola necessidades relacionadas ao clima escolar. Lembra que vocês fizeram uma avaliação do clima escolar da escola de vocês? Das 8 dimensões? Nós vamos voltar naquela atividade. Nós vamos voltar naquela avaliação, tá? Então, seguindo aqui. Acolhimento, 10 minutos. Saberes em ação, 20 minutos. Conexão, prática e saberes, 5 minutos. Na prática e troca de saberes, 30 minutos.
Para concluir, dia D, 7 de abril, acontece na escola e saiba mais. Viram que não tem RAF, né? Aqui na nossa agenda de hoje. Uma cursista me disse que já abre a câmera, tudo bem? Então, nós vamos para o nosso acolhimento, tá? Nós vamos assistir, não vai dar nem um minuto, pessoal, tá? Um fragmento aqui dessa palestra que fará parte do nosso acolhimento. Então, eu vou pedir para vocês prestarem atenção, tá? No que será dito nesses 50 e poucos segundos. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Autoconhecimento é importante para poder promover o autocuidado. Do que será que eu gosto, do que eu não gosto, do que me faz bem ou não, quais situações geram sentimentos desafiadores. Outra coisa importante é o autoacolhimento. Julgar-se menos, ser mais compassivo consigo mesmo, porque temos uma cobrança de termos o tempo inteiro que dar conta de tudo. Autoescuta. Ouvimos o que o nosso corpo fala. Muitos momentos aqui nós falamos numa escuta sensível, mas nós temos que escutar também a nós mesmos. E, por fim, encontrarmos nossas ilhas de pausa, que podem ser fontes de alívio ao estresse, que cada um de nós vai descobrir. Para encontrarmos nós bem a nós mesmos. E, por fim, encontrarmos nossas ilhas de pausa, que podem ser fontes de alívio ao estresse, que cada um de nós vai descobrir. Para respeitar o outro, precisamos aprender a nos respeitar. Pessoal, eu fiz questão de repetir a questão da ilha de pausa, porque é justamente ela que vai encabeçar, que vai direcionar o nosso acolhimento. Eu quero perguntar para cada um, vocês podem me responder no chat ou podem me responder, abrir o microfone, eu gosto muito da participação de vocês. E as ilhas de pausas de vocês, pessoal? O que vocês têm feito para cuidar de si? Não é novidade e eu vou mostrar, eu vou provar hoje, quando eu falo que vocês são essenciais numa sala de aula. Só que a gente precisa se cuidar. Então, o que vocês fazem? Quais são as ilhas de pausas de vocês? Uma atividade física, um programa? Eu vou dar um exemplo, tá? A minha ilha de pausa, gente, é domingo assistir uma série com meu esposo, que parece que a gente resetou toda semana. Como a gente assiste sempre telejornal durante toda a semana, então a gente pensa assim, bom, a gente já assistiu, já sabe o que está acontecendo na sociedade, já fizemos a nossa semana, então agora domingo a gente para, nem que a gente não termine de assistir um filme, a gente começa a assistir uma série, um filme. É sagrado, que são as nossas ilhas de pausa. E vocês, meus queridos, o que são as ilhas de pausa para vocês? O que vocês fazem para se recarregar? Academia, a Ana Maria colocou muito bem. E o que vocês fazem para se recarregarem? Nós aqui em casa também gostamos muito de, na sexta-feira, assistir um filme. Parece que a gente esquece da semana toda, né? E para nossa distração diária, nós temos um casal de Beagles de 2 anos. Então, quando eu saio aqui, de repente, assim, um pouquinho do vídeo, é porque eu estou indo ver o que ela tem na boca, né? Porque Beagle é Beagle, né? Já sabem que não é muito dos normais, né? E a minha é bem atacada. Então, a gente tem esse casal de Beagles, tem o nosso caramelão, né? Então, tem os nossos cachorros aqui, que a gente se distrai bastante com eles. E tem que fazer essas pausas, escutar música, cantar, né? É o que a gente gosta de fazer. Obrigada, Adriana. A Lindicéia colocou atividade física, natureza no final de semana, terapia, ótimo. O Tiago, infelizmente, está cada dia mais difícil encontrar essa pausa, mas como dou aulas de karatê, acaba sendo o diferencial da semana. Legal, Tiago.
Mais alguém, pessoal, quer comentar no chat ou quer abrir o microfone? Eu gosto de cozinhar também, gente. Quando eu tô bem, assim, cozinhar é bom, que eu acho que como a nossa rotina é dar aula, né? Tá ali atendendo os estudantes aqui, atendendo os estudantes ali, e então eu cozinhar também me ajuda bastante. Passear com meu dog, o Vilmar colocou muito bem todos os dias. Mais alguém, pessoal? A turma de quarta-feira tá quietinha hoje? Vocês são tão participativos? Deixa eu colocar aqui. Tem uma colega, uma cursista pedindo o link do Meet. Deixa eu mandar para ela aqui. Está pedindo no particular. Pronto. Então, deixa eu voltar. Bom, então, pessoal, eu vou seguir com o encontro, tá? Valéria está participando. Boa tarde, Valéria. Boa noite. Aqui em Foz ainda está clarinho. Então, eu vou voltar Boa lá noite, para os nossos gente. slides. Boa noite. Então, olha só, a Ana Luísa colocou. Eu visito a minha irmã para levar uns petiscos para os gatinhos e brincar com eles. São 11 gatinhos. Ai, que coisa boa. A minha mãe, que mora na Bahia, ela também tem 11 gatos, Ana Luísa. Ela tem 11 gatos. Ela é aposentada e ela aí tem tempo de cuidar dos gatos dela. Isso é muito gostoso. Mas é Então, uma beleza, professora, porque ela tem, assim, de todas as cores. Então, se brinca com um, brinca com o outro, daí eles pedem para vir no colo, na hora que você vai embora é uma choradeira, o coração da gente fica assim, quentinho porque está ali, né? Mas, ao mesmo tempo, triste porque tem que ir embora. Mas é muito bom. ah, eu imagino. Os animais são maravilhosos, né? Sim. Os animais são tudo de bom. Então, gente, a palestra completa, tá? Está no Saiba Mais. Então, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nessa palestra, até de repente, como uma forma de pegar alguma ideia para implementação. Boa noite, Diego. Boa Então, noite, pessoal, prof. olha, tudo bem? Tô, prof. Hoje eu vou ficar no carro, tá bom? Talvez a minha câmera tenha que ser desligada. Tá, beleza. Beleza. Boa noite, Helenita. Então, olha só. O clima escolar, gente, influencia o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. O clima diz muito sobre o sentimento de bem-estar e pertencimento à escola. Se eu não me engano, foi com vocês, onde vocês falaram sobre o sentimento de pertencimento, né? Como isso é importante. E isso é além da estrutura física da escola, tá? Então, o clima escolar, ele propicia e ele influencia o desenvolvimento emocional e social dos estudantes. E eu posso até complementar, não sei se vocês vão concordar comigo, que um clima escolar positivo. Boa noite, Janete. Que um Boa clima noite. escolar positivo, ele também influencia no desenvolvimento do nosso trabalho. Porque assim, gente, nós temos muitos desafios, né, na educação, não temos? Hoje nós temos muitos desafios na educação. E você vai para uma escola e eu faço um outro trabalho, além de ligado aos professores da rede estadual, além de estar aqui como formadora e também em sala de aula, eu tenho um outro trabalho. E eu tenho visitado muitas escolas. E como é perceptível, gente, o clima escolar de cada escola. E até e a forma com que o grupo também às vezes nos recebem. Porque essa questão do clima, né? Todas as escolas estão inseridas no mesmo tempo e espaço, eu digo tempo e espaço do ano de 2026, né? No nosso tempo pós-pandêmico, ou seja, todas as escolas estão passando. Se a gente pegar todas as escolas, a gente tem os mesmos desafios, né? Alguns mais, alguns outros, mas no geral temos os mesmos desafios. Mas o clima escolar é algo particular de cada escola e ele se diferencia muito, principalmente quando você está de fora e você vai visitar aquela escola, você vai até aquele espaço.
Então, ele tem realmente esse poder de criar uma força a mais, né? Tanto para o estudante, um sentimento de pertencimento, de se sentir bem naquele espaço, e para o professor, para os funcionários também. Tanto é que a gente conversou na semana passada sobre as dimensões, né, do clima escolar, e tinha lá uma das dimensões, a relação com o trabalho, que vocês avaliaram. Não sei se vocês lembram, tá? Então, gente, o que nós vamos fazer agora nesse encontro? Ele é bem tranquilo, ele é um encontro bem rápido, tá? O conteúdo ele é um pouco menor. Por quê? Nós vamos avaliar algumas percepções. Nós vamos avaliar, tudo bem, Lídia? Nós vamos avaliar as percepções que um grupo de estudantes que foram avaliados tiveram a respeito de algumas dimensões do clima escolar. Lembra daqueles questionários que eu mostrei para vocês no encontro passado, sobre como avaliar o clima escolar, né? Como você avaliar o clima escolar do ambiente da escola? E, inclusive, naquele questionário tem até questões assim, que são para o estudante, outras questões que são só para os professores e direção responder. Então, é a partir daquele questionário. Então, nós temos aqui algumas dimensões e nós vamos ter acesso às percepções dos estudantes de escola pública. E é interessante, gente, que eles pegaram só os estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão, tá? Então, a partir desta avaliação aqui, dessa análise, dessa pesquisa, desses dados, nós vamos fazer a nossa atividade hoje. Então, a primeira, sobre situações de intimidação entre alunos, estudantes que avaliaram positivamente essa dimensão perceberam o quê? Pouca ocorrência de agressões físicas na escola, ocorrência de gozações, irritar, provocar, fazer brincadeiras que chateiam, colocação de apelidos que incomodam. Lembra que nós já conversamos, gente? A paz não é ausência de conflito. A gente tem os conflitos, né? O que a gente precisa é ter sempre uma postura de uma cultura de paz, de resolver para uma cultura de paz. Alguém tem algum exemplo das suas escolas? De alguma situação que ocorreu? E gostaria de compartilhar? Olha só. Gozações e apelidos podem ser considerados incivilidades. Ações que rompem as regras sociais, caracterizando-se como pequenas agressões do cotidiano. E essas ações podem prejudicar o clima escolar. Podem prejudicar se o estudante vê que ninguém olha, que isso passa batido, mas se ele vê que o professor está atento, a senhorinha lá, o inspetor está atento, a direção está atenta, eles conseguem ver que a gente tem um cuidado por eles, tá? Que é o que vocês vão perceber na avaliação deles de uma outra dimensão. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, eu vou passar. Clima escolar, percepção de estudantes, né? Em relação às regras e seguranças da escola. Então, esses estudantes avaliaram positivamente, o que eles perceberam? Que a maioria dos professores trata os alunos de maneira justa. Viu, gente? Como eu não estou errada, quando eu falo que vocês são essenciais. Os estudantes têm essa percepção nossa. Que nós tratamos eles de maneira justa. Que são raras as situações em que sentem medo dos docentes. Então, eles conseguem ver que nós estamos ali para realmente ensiná-los, levá-los a adquirir o conhecimento científico, levá-los a um desenvolvimento. E aí, é muito mais interessante o que eles falam agora. Ó. Em uma escola com clima escolar mais positivo, os estudantes indicam que as sanções são justas e que os envolvidos são ouvidos e convidados a reparar seus erros. Então, eles percebem. Claro que vai ter problema, gente. A gente tem problema, a gente tem conflitos, digamos assim, na nossa família, na nossa casa, porque somos seres humanos, cada um com suas opiniões. A única pessoa igual e compatível
com você mesmo é aquela que você olha no espelho. E às vezes nem a gente aguenta a gente, não é mesmo? Vilmar quer falar. Pode Só falar, Vilmar. complementando, professora, isso que você está falando, eu já falei anteriormente que eu trabalho numa escola muito pequena, que não dá, acho que 150 alunos no total, uma escola do campo, aqui do interior da Lapa. E quanto é importante esse sentimento harmonioso na escola por parte dos alunos, né? Eu já falei anteriormente que a gente conhece aluno por aluno, o carinho que eles têm pela gente, né? E a minha escola, que eu trabalho lá, é muito difícil ter briga, violência física, assim. É mais uma irritação, uma provocação, né? E como todas as escolas é proibido o uso do celular, quando a gente percebe que o aluno está mandando mensagem, pega esse telefone, o celular do adolescente, e como é importante quando o aluno reconhece que ele está errado. Né? Ele, não, professor, só pode pegar, eu errei mesmo. Então, isso é um sentimento muito gratificante para a gente, porque normalmente o adolescente sempre quer bater de frente, né, com os professores. Ah, ele que está certo, mesmo estando errado, ele não admite, mas eu vejo assim, quanta coisa, né, pelo menos na escola que eu estou trabalhando, esse sentimento é muito gratificante, quando o aluno percebe e pede desculpas, né, isso é muito bom para a gente, uma convivência harmoniosa, um ambiente escolar, né? Como é bom esse sentimento. Isso é verdade. E eu espero, sabe, Vilmar, que isso seja uma realidade cada vez mais em nossas escolas. A gente sabe que não é isso é uma exceção, né? Mas que isso seja uma realidade cada vez mais nas nossas escolas. A Adriana também levantou a mão, por favor, Adriana, pode falar. Só complementando também o que o Vilmar comentou agora, né? Eu percebo, assim, agora que eu estou na gestão, até pouco tempo estava dentro da sala de aula, mas eu percebo, assim, a importância disso e a fala do professor transmite isso. A minha escola, quer dizer, você se sente pertencente àquela escola também. Não é a escola que eu trabalho, é a minha escola. E isso faz uma diferença tremenda, né? Eu acho que se a gente não estiver se sentindo bem no local onde a gente está, com a profissão que a gente tem, a gente não consegue ter essa tranquilidade, né? E eles percebem isso com toda certeza, com toda certeza. E eu acho bem engraçado porque eu tenho, assim, de sexto ao nono, né? E ontem eles estavam lá cantando uma musiquinha lá no sexto ano, eu fui lá, dei uma conversada com eles que não podia cantar aquilo, tinha uns palavrões, algumas coisas assim. De repente, mais tarde, chegou um aluno na minha porta. Diretora, posso falar com a senhora? Pode. A senhora me dá licença? Eu vim pedir desculpa porque o meu coração ficou muito pesado, porque eu estava errado, eu não podia ter cantado isso. Então, uma graça, assim, o jeitinho deles, né? O reconhecimento do erro. E olha que nós temos 500, né? Então, nas escolas maiores a gente também consegue, mas a gente tem que gostar do que a gente faz. E assim, pessoal, eu tenho percebido que se a gente primeiro tenta conversar com eles de uma forma assim, não brigar, sabe? Já gritar, se a gente primeiro tenta dar aquela chance, a gente acaba trazendo eles mais para nós. Eu estou passando agora por uma fase na minha escola que a direção foi exonerada, e a diretora interina, ela tem essa característica de conversar, né, com eles num tom baixo, e isso eles vão se moldando, né, porque a gente não precisa gritar, a gente tem que entender que eles estão num desenvolvimento. E a gente tem que entender também que a gente está num país, pessoal, que a família joga tudo para nós. Então, às vezes, você vai ter que chegar na sala e vai falar assim, amarra o cadarço, fala baixo, não precisa gritar, a professora não está gritando com você. Isso mesmo, Vilmar, eu faço muito isso com os alunos. Não precisa gritar, sabe? Às vezes você não consegue só ficar ali no seu papel ali de transmissão de conhecimento, de professor, de condutor, né? Que não é só transmissão de conhecimento, mas assim, a gente acaba sendo educador mesmo no sentido mesmo completo da palavra, principalmente no Brasil.
E, inclusive até conselheiro, porque às vezes a gente tem que dar até uns conselhos para eles, que eles vêm, eles pegam confiança com a gente, porque eles não têm isso em casa, né? E enfim. E obrigada, Adriana e Vilmar, pela colaboração de vocês. Outros colegas também, gente, que tem uma escola, digamos assim, que não tem esse clima tão harmonioso, podem falar, porque nós estamos aqui justamente para trabalhar com a realidade, né? E a gente sabe que não é a maioria das escolas que tem esse clima escolar tão positivo, tá? E a gente está aqui justamente para falar, para trocar ideia, enfim. Próxima dimensão. Sobre relações sociais e os conflitos, os alunos entenderam que os professores os escutam e demonstram interesse por eles, e que os professores os tratam bem. Vocês estão vendo, gente? Os nossos estudantes, que são os que mais passam tempo conosco, eles têm essa visão positiva de nós. Por isso que eu falo. Eu não tive acesso a essa pesquisa antes, quando eu comecei a falar isso aqui na formação, que eu considero nós, professores, essenciais. E que se não fosse o nosso trabalho, as coisas na sociedade estariam muito pior. E depois, quando eu tive acesso no estudo, que eu sempre estou estudando uma semana antes para passar para vocês, eu falei, olha só, eu não estou errada. Eu tenho certeza que os nossos colegas também, os meus colegas do curso, né, os cursistas, também pensam isso, porque a gente nada contra a maré, a gente nada contra uma sociedade violenta, a gente nada contra a sociedade do ódio, né? Então, essa é a percepção dos estudantes em relação a nós. E aí, gente, para esses mesmos estudantes, eles disseram o seguinte, que a maior parte dos docentes, a gente grita e implica com alguns alunos, é que eles nunca conseguem ver o todo da sala, né? A gente vê que o outro ali tá fazendo alguma coisa, né? Eles têm essa impressão que o professor grita e implica com alguns alunos e reforça a importância de evitar tratar com diferença. Mas eles colocaram lá atrás que eles veem que a gente os trata com justiça, né? E, enfim, isso aqui é a percepção dos estudantes, mas a gente filtra, né? A gente entende que eles têm uma visão da sala e nós temos uma outra, né? E a gente traz aqui para nós a gente filtra, né, pessoal? Porque como eu posso dizer, não que nós somos melhores nem superiores que eles, mas é que a gente está na condição de autoridade e na condição de condutor ali. E a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla. A gente tem uma visão um pouco mais ampla ali do espaço da sala de aula. Pode falar, Ana Luísa. Eu tenho 2 colocações a fazer. Quando os alunos têm que apresentar alguma atividade, e daí eles vão lá para a frente, próximo à mesa do professor, e os colegas não prestam atenção na apresentação deles, que eles ficam irritados, eles brigam, aí eu olho para eles, tá vendo? Então, a partir do momento em que você tem, né, um ponto de vista diferente, aí você passa a melhorar. E outra situação que eu vivenciei na segunda e na terça, que nós fizemos um seminário de fechamento da primeira saída do estágio de observação dos alunos do magistério, porque também nós temos um grupo grande de garotos que estão fazendo o curso, a necessidade que eles tinham de relatar as situações que ocorreram na escola, a indignação deles, professora, não atenderam o aluno autista, deixaram só dormindo, deixaram só de lado, que barbaridade, isso não se faz. Então, eles passaram a enxergar com um olhar mais crítico, questões nesse sentido, do atendimento na escola. Ou então, na escola que eu fiz a minha observação é de quando eu estudei, ficou pior, porque isso, que... Em compensação, outros já observaram pontos melhores na escola. Então, é necessário que o aluno também tenha essa experiência de enxergar o outro lado da situação, né? Até para que eles possam melhorar na condição de estudante, porque enquanto eles estão na escola, estão debaixo das nossas asas, querendo ou não, é assim. A partir do momento em que eles concluem os estudos e saem e vão para uma universidade, ou vão para o mercado de trabalho, eles não têm mais o apoio da escola. Aí fica difícil de contar só com a família. E é aí onde caem as fichas, né, que a gente espera de tudo que a gente trabalhou com eles durante a vida escolar.
Porque no nosso país, não sei de outros países, mas eu sei da nossa realidade, a família, ela delega muita coisa para nós, né? Enquanto escola, né? E às vezes a gente não consegue ali passar o conteúdo científico para eles, que essa é a nossa função, né? Mas muito obrigada pela sua contribuição, Ana Luísa. E seguindo aqui, falando sobre as relações com ensino e aprendizagem. Olha só que interessante. E vai pegar um pouco do que a Ana Luísa falou também. Assim como eu também concordo com o que a Ana Luísa falou, sobre aquela perspectiva que os alunos pensam que a gente implica com o outro, né? Com outro estudante. Mas numa outra pesquisa, eles falam que a gente age de maneira justa. Né? Então, assim, é essa questão de se pôr no lugar do outro, né? Olhar as coisas por um outro ponto de vista. Em relação sobre o ensino-aprendizagem, gente, eles entendem, tá? Eles entendem a utilidade do que a gente trabalha com eles na sala, inclusive para a vida. A gente consegue fazer isso. Olha que avanço. Porque hoje eles entenderam que realmente o que a gente trabalha com eles serve para a vida, embora às vezes a gente ache que eles estão ali sem entender nada, né? E que teriam chance no ingresso em cursos superiores ou técnicos em provas externas. Queria ver com vocês aqui se alguém tem um exemplo da escola de vocês, de algum aluno que entrou em um vestibular de alguma universidade pública, através do Enem, através do vestibular, que isso é mérito nosso, é mérito da escola pública do estado do Paraná, é mérito dos professores, ou até mesmo via prova Paraná Mais. Se alguém tem algum exemplo em suas escolas para relatar? Pode falar, Ana Luísa. Ana Maria. Desculpe, professor, eu vou relatar. Essa semana, ontem pela manhã, um grupo de estudantes da Universidade Federal do Paraná, aqui do campus de Matinhos, eles visitaram a nossa escola e fizeram falas nos terceiros anos. Então, eles apresentaram a universidade, os cursos, de uma forma breve, mas extremamente importante. Colocaram as questões de auxílio, e deu a perceber, assim, que boa parte dos estudantes não sabia disso. Eles não tinham noção de que, pela prova Paraná Mais, as portas da universidade se abrem. E porque uma coisa é quando o professor fala, a outra coisa é quando eles ouvem de alguém que acabou de sair da escola e está no primeiro ou no segundo ano do curso na universidade. É mais próximo deles. E o nosso colégio, ele é vizinho da nossa Unespar aqui em Paranaguá. Então, eles olham pela janela, porque eu sempre falo assim, ali é o nosso vizinho. Este ano nós estamos aqui, daqui 2, 3 anos estaremos lá no vizinho. Então, isso cria aquela também expectativa, né? Saio deste prédio, vou para o outro, mas eu vou com uma condição melhor ali. E eu penso que nós precisávamos, assim, divulgar mais essa questão da aprovação dos nossos estudantes nas universidades estaduais. Até porque isso faz parte do nosso trabalho, né? É resultado do nosso trabalho. Então, eu penso dessa forma. Algumas escolas colocam na página social do colégio, fazem faixas e tudo mais, só que ainda dá para divulgar mais. Até porque, no nosso caso, lá na formação de docentes, nós temos uns alunos de pedagogia, ex-alunos nossos ali, que terminaram o curso, que eles retornam e eles fazem uma fala com os nossos estudantes da formação. Então, ali ainda é um caminho mais próximo, mas poderia ser melhor ainda, né? Concordo. Ana Maria? Professor, eu vou falar dois casos aqui, bem bacana. Uma que é a escola, o Colégio Estadual Dr. Sebastião Paraná, aqui, do município de Venceslau, que é a escola que todo mundo estudou aqui. Todo mundo que é professor, médico, todo mundo aqui estudou nessa escola. E aí, eles tiveram, assim, um alto índice de aprovação, através da prova Paraná Mais, do Enem também, e vestibulares. E aí, eles fizeram aí um caminhão de som na cidade, com os alunos, aí pararam lá na frente do Núcleo Regional de Educação, cada aluno falou, foi muito legal, e teve um aluno que passou em medicina, que vai fazer medicina.
Então, é a primeira vez, é porque o meu núcleo é um núcleo bem pequenininho, sabe? Tem 10 mil estudantes matriculados em 7 municípios. Então, foi muito legal. E aí, a outra questão é o menino que trabalha no mercado aqui. Ele tem 30 anos. Eu falo menino, né? E aí, Se é aluno, é menino. mas é que ele, assim, já faz tempo que ele saiu da escola pública, mas o que ele falou para mim? Perguntei para ele há quanto tempo. Ele estava me ajudando a levar as compras, né? Quanto tempo ele está no mercado? 11 anos. Mas ele sempre falou sobre filosofia comigo, autores, ele gosta, sabe? E aí ele falou, mas mês que vem eu vou embora para o Paraguai. Eu passei num concurso no Paraguai. E aí ele estava se preparando para esse concurso mesmo, sabe? Esse concurso acontece assim de 5 em 5 anos. É tipo uma prova nacional, que tem um percentual de estrangeiros, sabe? Ele entrou nesse percentual aí. Ele vai trabalhar num prédio lá que é a justiça, é judiciário. E ele vai comandar 50 pessoas. E o mais legal é que ele fez a prova em espanhol porque ele estudou no colégio público e fez CILEM. Nossa! Então, mas assim, claro que ele foi aprimorando, né? Ele fazia cursos, ele é muito estudioso, ele tinha um objetivo na vida dele, ele trabalhava no mercado de repositor, né? E ali que empacotador, mas ele tinha um objetivo na vida dele, ele tinha uma meta, sabe? Então, e foi muito legal ouvir ele, muito legal. Então, mês que vem, ele já está trabalhando lá no Paraguai. E agora ele está estudando. Muito legal mesmo. E ele está estudando o que agora que você ia falar? Guarani, né? Guarani. Mas ele fez a prova em espanhol. Que interessante. E ele não disse qual cidade ele vai trabalhar? Não é ali em Foz do Iguaçu, não. É na outra Cidade fronteira. Leste? Não é. É na outra legal. fronteira lá. Não é aí em Foz do Iguaçu. Não é Cidade de Leste. Entendi. Eu achei interessante porque eu não sabia disso que podia, porque aqui no Brasil não sei se tem porcentagem para estrangeiro, né? Nos nossos concursos. Eu nunca vi. E achei interessante essa questão de poder estudar, fazer concurso no Paraguai. E a Ana Maria e a Ana Luísa trouxeram questões assim, gente, do papel da escola. Ele estudou CELEM, ele pode ter se aprimorado depois, mas aonde ele teve o primeiro contato com o espanhol, a formação básica, foi a escola pública. E é uma coisa, Ana Luísa, que eu não sei vocês, meninas, eu sou de Foz, numa cidade tão grande, eu acho que a Ana Maria também não. Eu consigo saber, mais ou menos, quantos alunos as escolas particulares aqui aprovam, porque elas colocam nos outdoors, saem nas redes sociais, eu sigo muita escola. Gente, não é uma quantidade muito maior que a nossa. Então, assim, por ser uma rede privada, que o pai, além de pagar um imposto pela educação, o pai paga mais uma mensalidade, todo aquele suporte que a gente sabe que tem na escola particular, eu não vejo uma diferença gritante, olha, sabe, de aprovações na rede privada. Por isso, pessoal, que eu escolhi ficar na escola pública. Eu trabalhei na rede privada aqui em Foz do Iguaçu, mas eu optei. A minha missão como professora é na escola pública. E assim, Cláudio, já passo a palavra para você. O que a escola, o núcleo da Ana Maria fez é isso, Ana Luísa, que acho que falta para os nossos. A gente tem que começar a alardear mesmo. Olha só, tantos alunos aprovados, porque isso é mérito nosso mesmo. A gente tem que pegar e fazer um outdoor, mostrar o nosso trabalho e não ter medo disso. Cláudio? O meu colégio, como eu já falei, é um colégio grande, né? No ano passado, nós aprovamos 18 alunos em vestibulares, né? Utilizando, né, a própria escola, né? Os nossos ensinamentos na escola. Então, nós aprovamos 18 em diversas áreas, né? Temos odontologia, temos uma menina em medicina, temos em TI, então nós aprovamos os nossos seis terceiros anos, 18 alunos, fora o que ainda estão em listas de esperas. Então, foi muito gratificante a gente saber desse desenvolvimento desse trabalho, né? E
a gente também alardeou bastante para a população, a gente convidou até alguns alunos que passaram nesses vestibulares para que fossem até os terceiros anos atuais, para mostrar para os alunos que vale a pena eles se dedicarem ao estudo, né? Porque o que está faltando, mais ou menos, para nossos alunos é um incentivo. Incentivo do saber que o saber, né, escolar pode levar eles a uma melhoria até na sua condição social e na sua condição de vida. Com certeza, Cláudio. Entrar numa universidade pública, gente, é ter profissão. E um diploma que você cursou em uma universidade pública, isso tem peso, a gente sabe disso, né? Então, realmente, isso é emancipação, melhora de condição social, econômica. Ana Maria, depois a Rosana. Tá, rapidamente aqui, prof. Eu fui aplicadora da prova Paraná Mais. E eu apliquei numa escola, é a nossa maior escola aqui. Ela tem quase 1.000 estudantes. E essa escola é muito, muito difícil mesmo, sabe, professora? Assim, mudar aquele rótulo que tem na escola. E a diretora está com várias ações esse ano, sabe? Mas, visivelmente, é muita falta de aluno para fazer a prova. Não foram, né? Porque eram trabalhadores, daí o noturno tinha que vir para a parte da manhã, né? Tinha que vir no período da manhã. Mas também os alunos do período da manhã, eles não se dedicaram à prova. Então, aquela escola teve, acho que uma aprovação, sabe? O baixíssimo nível de aprovação, mas, assim, o clima escolar, a questão de aqueles alunos aprenderem menos, não vão fazer vestibular mesmo, sabe? É muito forte dentro da escola. E esse é um grande, grande desafio para mudar todo esse rótulo que tem nessa escola, né? E, então, eu queria trazer aqui que é próximo de outras escolas que já tem outra proposta, sabe? Eles podem aprender, eles vão aprender. Então, assim, muda muito de uma escola para outra. Verdade. Rosana. Professora, também só quero contar uma experiência bem bacana da nossa escola em relação a essa questão, né, da importância realmente dos professores e tal, porque tivemos lá na escola, inclusive não foi meu aluno, porque eu trabalho na educação especial há muito tempo, ele era aluno do regular, sempre foi aluno do ensino comum, né? E ele, então, terminou o ensino médio lá na escola, e eu faço parte do conselho escolar também. E aí, nossa escola, ela não tinha uma identidade visual, e ele terminou o ensino médio lá, fez faculdade de comunicação visual, e voltou e fez a nossa comunicação visual, procurou a direção da escola, daí a direção fez a reunião com os membros do conselho escolar, e hoje o Colégio Paulo Tomazinho tem uma comunicação feita por um ex-aluno da nossa escola. Nossa, eu acho que bonito. Assim, bem bonito mesmo, é uma ampolinha de tempo, assim, sabe, no tom azul, né, degradê, é bem bonito mesmo, sabe, então, eu achei, assim, isso muito fantástico, muito lindo, né, e uma outra coisa que eu queria comentar era sobre Foz do Iguaçu, que eu vi hoje na hora do almoço, uma escola de educação infantil do município também, né, da rede pública também, que aproveitando o espaço ali, fizeram um jardim sensorial. Eu falei, então, olha só, essas crianças, com certeza, elas vão crescer de forma diferenciada, né? Elas vão aprendendo de outras formas a respeitar a natureza, a todos esses aspectos que nós estamos vendo aí, a realmente dar a importância à escola, e a todos os outros aspectos, né? Então, eu achei bem rico essa experiência dessa escola aí de Foz do Iguaçu também. Que legal, mas, Rosana, eu não vi essa reportagem. Hoje eu não assisti, na hora do almoço, o jornal, porque às vezes a gente está comendo, hoje não deu tempo.
Mas muito legal, provavelmente acho que repete agora à noite, né? Apesar que eu também, a gente vai estar aqui, mas uma hora a gente acaba aparecendo aqui no Insta, eu acabo tendo acesso. E para você ver, né, tem os desafios, assim como a rede pública estadual tem seus desafios, as municipais também têm, e a gente sempre pode trabalhar naquela liberdade que nós temos para melhorar o clima da escola, né, trazer um clima escolar mais positivo para os nossos estudantes. E o que me chamou muita atenção no teu relato foi a gratidão desse aluno, né? E o sentimento de pertencimento, porque ele voltou na escola, ele acho que percebeu que a escola não tinha isso, essa identidade visual, e ele criou para a escola. Então, isso é muito bom. E por isso que eu falo, gente, isso não é muito bom. Eu estou falando muito bom assim, nivelando por muito baixo. Isso é maravilhoso, porque nós fazemos a diferença na vida deles, pessoal. A gente faz a diferença. Eu sei que o contexto em que nós estamos, os desafios que a gente tem passado e tem enfrentado, né, são grandes, mas a gente faz a diferença. Não adianta nada, nenhum governo, ninguém vai mudar isso. Nós fazemos a diferença em sala de aula, né? Isso é muito bom. E em relação, gente, à percepção deles sobre a família, a escola e a comunidade, eles entenderam assim, eles percebem que a ausência, né, a ausência de uma boa comunicação entre os profs, entre os professores, pouca participação dos pais ou responsáveis nas reuniões e eventos organizados pela escola. Eles mesmos percebem que os pais não vão muito à escola, né? É muito nítido isso, né, no nosso país, na nossa cultura, que realmente a família delega, deixa tudo para nós. E a participação familiar não precisa ser apenas convidar para ajudar a fazer ou participar como ouvinte. É possível e promissor envolver as famílias no processo de refletir, decidir, né? E agir coletivamente. De repente, alguma outra ideia, não só pedir para o pai ir lá nas reuniões de início de ano, entrega de boletins, mas de repente surgir outras formas aí de trazer essa família para a escola. A gente sabe também que os pais estão numa condição de trabalho também imensa, trabalhando aí 6x1, né? E às vezes não tem acesso a um transporte público de qualidade para poder estar na escola dos filhos, às vezes não pode se ausentar, mas a gente sempre pode pensar aí numa forma de como trazer essa família para a escola, como uma forma de melhorar o nosso clima escolar. E aí, gente, aqui eu vou dizer agora, é o tema transversal dentro do tema transversal, tá? Nós temos a questão da educação digital, da cidadania digital, da inteligência artificial dentro da nossa formação, que já é um tema transversal. Educar em direitos humanos, ela perpassa por todos os ambientes, por todos os componentes curriculares da escola. E a questão digital também. Ela está, além dela estar presente em todos os ambientes da escola, ela também está presente em todas as temáticas dessa primeira jornada. Então, eu quero trazer aqui para vocês, antes da gente fazer a nossa atividade, né, que a parte de conteúdo é até aqui, algumas mudanças, tá? Com a lei, com a aprovação da lei 15.211, tá? Que entrou em vigor. Então, olha só, até uma sugestão aqui de implementação. Com a lei número 15.211 de 2025 entrando em vigor, é importante orientar as famílias a se apropriarem das mudanças nos aplicativos que os estudantes utilizam e acompanharem de perto o impacto disso. As redes sociais, por exemplo, terão que possibilitar a vinculação de perfis de crianças e adolescentes com menos de 16 anos com o perfil de um genitor ou responsável. Então, gente, até de repente, aí quem está na gestão da escola, ou até professor mesmo, né? Pegar uma ideia de implementação. E, gente, na quarta tarde, eu estou estudando agora, né? Então, como eu entrei como aluno especial, eu tirei o horário da aula, mudei meu horário, joguei para outro dia da semana e eu estou liberada. Peguei meu dia sem vínculo, coloquei na quarta porque eu vou para a Unioeste, aqui de Foz. E a gente tem estudado, estou fazendo uma disciplina sobre teoria histórico-cultural. A gente tem estudado Vygotsky.
E o professor nos disse hoje que a OMS declarou agora que a adolescência vai até os 27 anos. Entende? Então, assim, são mudanças biológicas, mas também são mudanças sociais, culturais, comportamentais, e que a OMS, que até então tinha exemplificado. E tem a ver com uma questão neurológica, que é o fechamento do lobo frontal, uma coisa assim, do nosso cérebro, quando ele se fecha ao final da adolescência. Então, segundo estudos, o professor falou por cima, e depois eu pesquisar mais, que a OMS agora declarou, considera a adolescência até os 27 anos. Então, gente, parece que cada vez mais se aumenta a idade dos nossos estudantes, dos nossos jovens, que parece que eles precisam de uma orientação, né? Parece que... Desculpa, gente. Parece que cada vez mais está mudando, né? Está se antecipando, não, protelando, postergando, que são mudanças mesmo do ambiente que nós estamos vivendo, da situação cultural, econômica que nós estamos vivendo, e isso acaba se refletindo também no nosso desenvolvimento. E aí eu penso, né, para a OMS considerar, né, a adolescência até os 26 anos, eu falei, gente, então o que é uma pessoa de 16? Assim, precisa de muita orientação. Então, eu acho bom a gente bater bastante na tecla com os nossos estudantes, sabe? Chamar os pais e começar a chamar esse pessoal para sua responsabilidade. Que eles precisam orientar os filhos deles, né? Não deixar livre, leve e solto aí nas redes sociais. Eu não sei vocês, meninas, mas eu vejo, assim, pessoas até na minha própria família. As crianças mal crescem, andam, já tem celular. Crianças na pré-escola com celular, na educação infantil. Ah, tá. Existe a pesquisa sobre, mas acho que a OMS não fez nenhuma declaração formal. O Diego está falando. Então, beleza. Depois eu também vou pesquisar, Diego. Então, gente, desculpa, eu tô com a rinite aqui. Eu tenho rinite muito atacada e Foz, eu não sei na região de vocês, andou chovendo aqui, choveu muito pouco. E aí é normal, né? Tem dia que tá mais atacado, tem dia que tá menos. Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa atividade, tá? Hoje vocês vão fazer uma atividade em grupo, tá? Vou criar salas temáticas. Então, o que vocês vão fazer? Nós vamos pegar aquela avaliação que vocês fizeram do clima escolar da escola de vocês. Eu vou, inclusive, já entrar aqui no nosso Classroom e vou pegar lá do mural o link, turma NY, da reunião passada. Por quê? Porque vocês irão consultar essa atividade, tá? Que foi da reunião de número 4. Vocês irão consultar essa atividade para poder fazer a atividade de hoje. Então, vou colocar aqui no chat. E o que é essa atividade de hoje, pessoal? Olha, reunidos em 5 subgrupos, vocês vão acessar o material de apoio. E o material de apoio de vocês está aqui. Eu já fiz uma cópia. Deixa eu pegar aqui a cópia para vocês, só um pouquinho que é da turma de vocês. Turma MU. Opa, não é essa aqui é da turma de amanhã. Turma também não é a de vocês. Cadê a cópia da turma NY? Vamos lá. Tá. Deixa eu procurar aqui. E aí, pessoal, eu vou colocar para vocês a cópia, tá? Dessa atividade. Só um pouquinho. E aí, vocês abrirão para poder realizar
em grupo, tá? Então, vamos lá. Karina, só não esqueça de deixar eu e o Cláudio junto, porque a gente está no mesmo espaço. Tá, pode deixar. Fazendo favor, obrigada. De nada. Então, só um pouquinho, pessoal. Estou procurando aqui a cópia na hora. Às vezes os arquivos somem, né, gente? A gente deixa tudo organizado e aí o bonitão desaparece. Bom, já que ele não está aparecendo, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova cópia para vocês. Então, O professora desligou meu celular e eu tô sem computador hoje e eu perdi aqui a explicação. Oi, ó, eu coloquei a cópia, eu coloquei o link da atividade da semana passada, que vocês vão utilizar. E vou colocar agora o link da atividade desta reunião, que eu estou fazendo uma cópia porque na minha cabeça de professora eu tinha feito a cópia, tá? E eu não sei, de repente eu não salvei. Eu tive que reiniciar o computador, acho que foi aí que a cópia não salvou. Então, até então, eu coloquei o link da reunião passada, tá? Da atividade da reunião passada e o link da atividade de hoje. Por quê? Vocês vão se reunir em 5 subgrupos e vocês vão voltar lá naquela avaliação que vocês fizeram das dimensões da escola de vocês. Aí, que vocês vão fazer? Vocês vão olhar qual foi a dimensão menos avaliada de todo mundo, tá? Aí o que vocês vão decidir, né? O que vai ocorrer? Qual que é o próximo passo? Vocês vão avaliar a dimensão menos avaliada, vão escolher duas dimensões e vão elaborar um mini plano de ação. Uma coisa bem tranquila, tá? Por exemplo, vocês escolheram lá que vocês entrarem em consenso que a dimensão menos avaliada foi a relação família-escola e a questão com os estudantes, a questão da convivência entre eles. Aí vocês vão decidir 2 públicos-alvos para se trabalhar, tanto numa dimensão quanto na outra, 2 objetivos possíveis, o que vocês querem melhorar com essa dimensão e atividades possíveis, certo? E depois nós vamos compartilhar, tá? Vocês vão escolher um relator e assim, pessoal, através de uma chuva de ideias, tá? Vocês vão colocar ali quais são os públicos-alvos, os objetivos e as ações para melhorar essas 2 dimensões. Então, aqui já estão os links, o link da atividade passada, o link da atividade de agora, e agora, pessoal, só vou montar as salas temáticas, tá? Aí nós teremos os 20 minutinhos para fazer essa atividade. Então, vamos lá. E aí, pessoal, o seguinte, quem ficar na sala principal, na chamada principal, vai ser o grupo 5. E aí, quem estiver com o tema específico 1, grupo 1, específico 2, grupo 2, específico 3, grupo 3 e 4, grupo 4, tá bom? Então, vamos lá. Gente, vai ficar apenas um grupo com 4 integrantes, tá? Então, nós teremos aí 20 minutos. Depois de 20 minutos, nós vamos retornar e fazer a nossa apresentação.
Eu estarei passando nas salas, tirando alguma dúvida se alguém tiver, tá bom? Então, vai ficar aqui na sala principal a Donis, Conceição e o Diego. E os demais aí serão convidados para as demais salas, tá bom? Boa atividade. Foi, pessoal? Ô, Jesus. Acho que agora foi. Vamos lá, ó, a Janete precisa aceitar a sala, o Frank, a Adriana. A Valéria. Pessoal, eu tô numa aula de campo com a minha turma da EJA e agora a gente chegou no museu. Eu acho que eu não vou conseguir contribuir na atividade. Prof, então, em vez de deixar um grupo com 4, coloca mais alguém com nós, que nós vamos ficar só em 2? Beleza. Eu vou tirar, acho que eu vou colocar o Frank aqui. Deixa eu ver, só um pouquinho. Pois é, o duro que agora tirar um aluno, eu não sei se eu consigo. Bom, acho que agora eu vou conseguir. Vou colocar aqui. Coitado, ele não deve estar sabendo o que está acontecendo. Então, deixa qualquer coisa, né, Conceição? Nós fazemos? Deixa eu ver. Eu não consigo. Ah, tá. Eu vou lá falar com ele. Vou entrar lá na sala 3. Oi, Conceição, tudo bem? Não estou te escutando, tá com o microfone fechado. Aí. Agora Tudo deu. bem? Tudo bem, e você? Tudo. Então, Apareceu para você o quadro que ela tinha colocado? Deixa eu ver. Apareceu. Aquela atividade que nós fizemos uma aula passada aí, que era aquela... Não, sim, essa sim apareceu para mim. Mas aonde a gente tem que fazer a atividade que ela pediu? Eu acho que tem que clicar ali, o nosso é o grupo 5, né? Deixa eu clicar. Apareceu. Tem que clicar no grupo 5. O que você acha? Qual dimensão que a gente coloca ali? Vamos fazer bem ligeiro qualquer... O Frank chegou, ó. O Frank. Deu certo. Conversei com o Frank, tá, meninas? Tá bom. Tá bom. Obrigada. O que você acha? Oi, Frank, tudo bem? Eu acho que você fica para mim não apareceu o quadro, eu não consegui identificar o quadro ainda. Então... Eu tô com um Chrome aqui do colégio que é um terror, mas eu posso tentar digitar.
Vamos pensar nas duas. Ó, a minha, o que eu avaliei, a mais baixa avaliação foi situações de intimidação entre alunos, que eu acho que acontece bastante. O que vocês acham? Ui, A minha também. Uma que foi baixa foi essa, intimidação entre é? alunos. A gente pode Eu mexer. vou O que tentar você colocar acha, essa. Franzi? Ih, o meu não digita. Então, deixa eu ver. Situação. Digitou. Esses Chrome do colégio são um terror, né? Vou digitar com letra minúscula mesmo. Situação de intimidação. Como que era lá entre alunos? Situações de intimidações entre alunos. Situações. De intimidação entre alunos. Tá, e qual outro? Deixa eu ver aqui. Eu acho que a outra coisa que eu acho mais baixa é a questão da participação da família. Participação da família? É assim que tá lá escrito? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, peraí. Que o meu eu não consigo baixar Família, escola e comunidade. Família, escola e comunidade. Tá. Família, escola e comunidade. Isso. Tá. Só deixa eu tentar arrumar aqui e colocar a letra maiúscula. Ah, consegui. Família, escola. Tá, daí o que pede lá? Públicos possíveis. Situações de intimidações entre alunos, então, público possíveis, alunos, né? Isso. Alunos. Objetivos possíveis. Situações de intimidações. Situações de intimidações. Não sei porque está aparecendo. Tá, o que vocês acham? Qual que seria o nosso objetivo para melhorar? O objetivo seria diminuir isso daí, né? O objetivo seria diminuir essa intimidação. E daí, qual ação fazer para que isso acontecesse? Eu acho que é a questão de estar realmente trabalhando com os alunos, indo para as salas. A gente já faz isso, mas eu acho que é uma coisa que tem que continuar sendo feita, né? E trabalhar essas questões. Colocando aqui, quero ver. O Frank, você pode falar também, tá? Então, diminuir as intimidações. Tá. Então, atividade. Será? Agora a professora falou, mas o que vocês acham? Posso colocar assim, estabelecer regras claras, né, contra qualquer forma de intimidação? A gente tem que colocar em sala de aula, né, algumas regras para que eles... Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Eu vou colocar bem rapidinho, que senão nós vamos ficar só se enrolando. Estabelecer regras claras. Regras claras. Regras claras de respeito, né? De respeito, vírgula, empatia, vírgula, inclusão, que mais?
Pode ser também a questão de incentivar os alunos a falarem sobre os seus conflitos, sobre os seus sentimentos. O que vocês acham? Pode ser, pode ser. Colocar 2 só já tá bom, né? Sim. Incentivar os alunos a falarem sobre seus conflitos. E na hora de falar, a gente acrescenta mais alguma coisa sobre seus conflitos e angústias ou sentimentos, né? E sentimentos. O Frank levantou a mão. Tô sem voz. Ah, então só vá fazendo assim ou assim. No chat. Tá, e família, escola e comunidade? Eu acho que o público é a família, né? Então, público, família. Tá. Objetivo, trazer a família participar, né? Participação da família. Vou colocar. Participação da família. Ou maior participação da família, né? Eu acho que maior. Realmente, Frank, é o mais difícil mesmo. E atividades possíveis? Isso aí que é difícil, né? O que fazer para a família? Atividades possíveis. Eu lembro isso há alguns anos atrás, que era feito na escola que eu trabalhava uma feira em que os pais dos alunos traziam com que eles trabalhavam para apresentar para toda a comunidade, vendia ali na escola, sabe? Então, trazer a família, de repente, mais ou menos nesse modelo aí, eu não sei. Eles vendiam? Sim, cada família trazia o seu produto, daquilo que trabalhavam, sabe? E eles vendiam para os outros pais. Então, era uma forma de estar ali junto com a comunidade escolar, todo mundo participando junto. Hoje, eu não sei se isso é possível. Pois é, isso que eu ia falar, porque eu acho que não pode, né, vender mais. Nem cantina no nosso não pode ter? Exatamente. Pois mas seria uma ideia por aí, eu acho. Então, vou colocar aqui, ó, uma feira de atividades, deixa eu ver, feira, que não precisa ser, pode ser uma feira de atividades escolares e convidar a família para vir visitar e prestigiar essas atividades, né? Eu acho que mais ainda. Não só vir, mas sim a família participar dessa feira, entendeu? Ser também... Como que eu vou dizer? Qual o tempo que eu vou usar aqui? Vou colocar feira. Então, agora eu não consigo colocar o F maiúsculo mais. Feira de atividades ou do quê? De atividades variadas, vou colocar, porque daí se é um professor de educação física, poderia ser jogos, se é de ciências, poderia ser, sei lá. Sim. Né? Atividades variadas com a participação da família na produção ou na construção, como que eu podia colocar? Organização. Na organização e elaboração, né? Exatamente. Elaboração dessas atividades. O que mais? De repente, um espaço de escuta para essa família, né? Porque às vezes o pai e a mãe, uma pedagoga chamar, conversar, escutar, às vezes eles não têm isso, né? Deixa eu ver.
Espaço para escuta, que mais? Elaboração. Não sei se na escola de vocês já tem o grupo de WhatsApp com a família, Sim, né? Já tem, né? Então não adianta, já tem. Vou colocar um espaço para escuta das famílias. tá, E chega, né? tá bom. Né, Karina? A Karina tá ali, ó. Ah! Espaço para escuta das famílias. Que às vezes a gente chama a família só para falar o que eles não querem escutar, né? É De verdade. repente, uma conversa assim mais sem trazer problemas, né? Uma conversa positiva, de repente é melhor, né? Acho que tá bom, então isso. Eu acho que sim. Eu vou tentar compartilhar com vocês. Acho que não consigo aqui, quero ver. Compartilhar para vocês verem. Eu vou tentar ver se eu lembro como que faz. Compartilhar aqui e apresentar? É para os dois verem o que eu escrevi? Aqui, ó, onde tem um computadorzinho com uma flechinha. Ah, achei. Uhum. Cópia do grupo, compartilhar. Apareceu? Não. Apareceu. Uhum. Prof, nós não fizemos muito assim na hora de falar, daí a gente comenta mais, né? Alguma coisa. Que eu tô com um computadorzinho daqueles pequenininhos que da escola ruim de digitar. Ó, só que vocês têm que fazer 2 públicos-alvos, 2 objetivos, 2 atividades para cada um, tá? Então Para vamos cada. lá. Uhum. Pode ser uma chuva de ideias, tá? Algo assim mais resumido. Mas Daí os dois, os dois público-alvo é os alunos e a família, não é? É. A maior participação da família, diminuir intimidações. Isso daí precisava ser mais 2? Eu acho que não, né? Ou sim? Porque daí ali já tem as duas. Mas acho que a professora está querendo falar aqui, ó, família, escola e comunidade. Um público-alvo é a família. E mais um público-alvo daí. Isso. Aí mais um objetivo e mais uma ação. São sempre 2 para cada dimensão, tá? Tá, então só estou tentando acertar aqui, ó. Então, ó, situações de intimidações entre alunos. Público-alvo, alunos. E quais seriam outros? Professores. Professores. Né? Que estão à frente do... E objetivo. Diminuir as intimidações e professores é melhorar o clima salarial, né? Melhorar o clima entre todos, alunos, professores. E daí qual seria a atividade? Professores. Pois é, daí estabelecer regras claras de respeito, empatia, inclusão, seria dos professores, né? Eu não sei. Vou passar essa para baixo. Só que eu tenho que copiar, que eu não consigo copiar e colar. Isso, que o meu computador aqui tá. Estabelecer. Então, os professores vão fazer isso. De respeito, empatia e inclusão.
E esse incentivar os alunos a falar sobre seus conflitos, pode deixar ali. Será que esse eu deixo ali? Uhum. Agora só falta embaixo lá. Então, um público-alvo é a família ali embaixo e o outro é a escola. Escola. Que é o principal. Tá, então aqui eu tô demorando porque o meu computador, ele não me obedece. Deixa eu ver aqui. Então, aqui seria escola. Daí, objetivo, melhorar também o clima escolar, né? Família, objetivo. Trazer a família para a escola, né? Poderia ser. Hã? Pode ser. Trazer a família para a escola. E a atividade, sabe, não dá para tirar ali de cima uma, que foi colocado duas também? Deixa eu ver. Espaço de escuta da família. Eu acho que essa feira de atividades poderia ficar embaixo. Embaixo, vou colocar. Vou apagar já aqui espaço para a escuta da família. Na verdade, nós estava fazendo certo, só que deixando tudo no mesmo quadrado. Espaço para a escuta da família. Pronto. Dá tempo de tomar um café, uma água. Né? Ai, gente, aqui na minha cidade está chovendo, caiu até pedra. Nossa, aqui não. Aqui está precisando chover. Aqui tem chovido toda a tarde, faz 3 dias que está chovendo. Toda a Qual tarde. É a cidade? Em Bituva, perto de Ponta Grossa. E daí hoje caiu até umas pedrinhas, não muito, mas caiu, tá bem fresquinho. Da internet tá ruim, tudo fica ruim, né? Quando chove na escola, parece que é... Entendi, é assim mesmo. Pessoal, então agora eu vou... Sejam novamente bem-vindos aqui, mas eu vou adotar uma estratégia que eu fiz, que deu muito certo com as outras turmas, tá? Pessoal, cuidem com a câmera, quando a gente retorna, às vezes a nossa câmera desliga. Então, só deem uma olhadinha aí se a bonitona não está desligada. Então, agora, gente, olha só. Como nós participamos bastante, eu já esperava isso, porque esta turma é muito participativa e é muito bom isso. Nós vamos escolher apenas 2 grupos para relatar, tá? Para fazer o relato. E aí, gente, o que eu vou fazer? Nós vamos escolher o relator. E para a gente não se perder, e porque para a gente também já está chegando no final do nosso encontro e não estourar o nosso tempo, né? Tá todo mundo cansado. Eu vou trabalhar a tática do pitch, tá? Qual é? A gente coloca um cronômetro de 2 minutos. E aí, o grupo, eu solto esses 2 cronômetros quando ele começa a falar, quando o relator do grupo começa a apresentar. E quando chegar ao final... Até para a gente lembrar o colega, a gente sobe isso aqui, ó. Então, eu vou soltar o cronômetro e quando chegar os 2 minutos finais, a gente sobe a cornetinha aí para ajudar o colega também a entender que o tempo dele acabou. Isso é muito bom fazer com o aluno, tá, pessoal? Quando tem uma apresentação, vai ajudando eles a serem mais objetivos. Então, como vocês são maravilhosos, eu coloquei 2 minutos, porque é o tempo suficiente, e eu vou escolher só 2 grupos hoje, tá? Para a gente não estourar muito o tempo do nosso encontro. Então, eu vou escolher o grupo de número 2.
o grupo par. Hoje eu vou escolher um grupo par e um ímpar, tá? Então, o primeiro vai ser o grupo par. Quem pode apresentar? O relator do grupo 2. Rosane. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui do que nós fizemos. Então, dentro das dimensões, para ser bem... O tempo. Já começou? Então, nós escolhemos a dimensão, a infraestrutura e a escola e família, né? Dentro disso, as ações foram as seguintes. Então, o público-alvo são os estudantes da unidade escolar, as famílias responsáveis, e como envolve a equipe infraestrutura, a equipe gestora, professores e demais profissionais da escola. Como objetivo geral, a gente colocou, então, que é promover a melhoria das condições de infraestrutura física da escola e fortalecer a articulação entre família, escola e comunidade, visando a criação de um ambiente educacional acessível, acolhedor, participativo e favorável ao desenvolvimento integral do estudante. Como ação, nós colocamos, então, assim, em relação à estrutura, é preciso realização de um diagnóstico, né, técnico e participativo em relação à estrutura de toda a escola, elaboração de um plano de melhorias com prioridades, né, e daí ele seria de curto, médio ou longo prazo, a adequação dos espaços, né, de acordo com as possibilidades, mudança dos espaços ali que são menos ocupados, ocupando para as coisas que são mais necessárias, né, em relação à família, as reuniões periódicas com abordagem dialógica, sem ser aquela cobrança, né, que chega lá, porque é isso, aquilo, mas procurando fazer uma abordagem melhor. E também, talvez, por oficinas temáticas, né, tipo, oficinas, por exemplo, na minha escola, uma vez teve oficina de macramê para as mães, isso foi muito positivo ali, então envolveu a família de certa forma. Então, seriam nós teríamos outras sugestões, mas, por conta do tempo, é isso aí, que nós poderíamos estar fazendo em relação a essas duas dimensões. Mas acabou. Muito bem. Então, agora, pessoal, deixa eu segurar aqui, como vai começar. O youtuber, tá, gente? Não assina o prêmio, tá? Então, o meu é o basicão. Ele vai sair passando para outras coisas aqui. Então, agora, nós vamos escolher o grupo 1. Então, hoje será o grupo 1, tá, pessoal? Então, deixa eu só arrumar meu YouTube aqui, que tá doido, gente. Então, grupo 1, já vão se preparando, por gentileza, para apresentar. Quando vocês estiverem prontos, me avisem, que eu vou soltar o cronômetro aqui. Adone, você fala que você está aí com o material, tá? Como é que está o grupo? O grupo 2 está aí? Está pronto? Só um minuto. Será que é o nosso 2? O nosso era o 5? Isso, o grupo da Conceição era o 5. Ai, desculpa, gente. Então é o grupo 1. Grupo 1, perdão, grupo 1. Escolhemos um grupo par, agora um grupo ímpar. Grupo 1, cadê vocês? Vamos, grupo 1. Tá aqui, professora, mas será que eu vou ler lá, professora, então? Então vamos lá, vou soltar aqui o tempo. Soltou lá? 2, 3, tá. Já! Nós escolhemos as duas dimensões, família, escola e comunidade, e a relação ensino-aprendizagem. O público possível, comunidade escolar, docentes, discentes e funcionários. Os objetivos possíveis é fortalecer a parceria entre a escola e a família, desenvolver ações que valorizem a cultura e o contexto das famílias na comunidade escolar. As atividades, nós colocamos rodas de conversa, palestras, aproveitar bastante essas festas internas que acontecem na escola para a família vir, né? Para depois eles sentir-se acolhidos, né? E depois eles vierem com mais frequência para a gente conversar, né? Quando precisa.
Aí depois as relações em ensino-aprendizagem. Promover a construção do conhecimento, algumas atividades, debates, resolução de problemas em grupo, dinâmicas em grupo, projetos interdisciplinares. E é isso, professora, nós colocamos isso, conversamos bastante no grupo, mas assim o resumão foi isso que nós colocamos aí. Perfeito, Deu muito menos bem. Nossa, tem bastante aqui sobrando, ó, gente. Parabéns. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelo compartilhamento das ideias, tá? Graças a Deus. É uma pena que não deu para os outros falarem, porque a gente já está indo para o final e eu não quero estourar muito o tempo de vocês, tá? Mas depois eu vou dar uma olhada ali no link da atividade, e eu andei passando em todos os grupos e vi que vocês estavam todos aí participando, sugerindo ideias, tá? Então, parabéns. E, pessoal, o que os colegas falaram, o que vocês fizeram, também já são ideias de implementação, tá? Para quem aí, de repente, não construiu ainda nada, Karina, eu tô tão sem ideia. Então, aí já são algumas ideias para vocês. Bom, então, esse momento aqui nós já fizemos, que foi a troca de saberes. E aí, gente, para finalizar, nós vamos falar agora do dia D, 7 de abril. Vocês vão ouvir agora um vídeo e depois a gente vai conversar mais um pouquinho, tá? Para finalizar aí o nosso encontro de hoje. Chegou um ponto tão grande que eu não falo nada. Eu nunca reclamei, eu nunca falei nada, eu nunca cheguei e falei para eles pararem. Eu nunca reclamei, entende? Eu achei que se eu reclamasse eu só piorasse. E eu ignorei durante 2 anos. Eu sempre achei que eu era o problema. E eu continuo achando. Você sabe quão horrível é você chegar na escola e um grupo de pessoas começarem a te vaiar por você ter uma coisa diferente? Não é legal. Você se sente mal de todos os jeitos. As pessoas só te zoam, elas só acham que é engraçado, então vamos fazer. Não é engraçado, não foi pra mim, nunca foi. Eu vou pintar meu cabelo de preto de novo. Não vou mais deixar azul, por mais que seja uma coisa que eu ame. Ninguém falou nada, esse é o problema, ninguém fala nada. Ninguém chega e fala: mano, isso tá muito errado, por que vocês estão fazendo isso? Não, todo mundo só olha e ri. Eu tento não ligar, eu juro, eu passei anos da minha vida tentando não ligar. Mas não dá mais, é horrível. Você para de ser você mesma pra ser outra pessoa. Você não usa mais o que você gosta, você não sabe mais o que usar. Sabe o que é se olhar no espelho e não ver mais quem é você? Pessoal, esse vídeo aqui, quando eu ouvi pela primeira vez, parecia, é bem típico, né? Parecia que eu estava vendo o estudante, porque ele a maneira com que esse estudante fala no vídeo é a maneira com que os nossos alunos falam na escola, né? Ele é muito real. Então, olha só, bullying não é brincadeira. Para a gente refletir. Professor, você já presenciou essa situação na sua escola? O que vocês acham, gente? Levantem aí a mãozinha se vocês já presenciaram. Eu já. Ah, tá, vocês estão levantando a mão. Eu falei errado, para fazer o sinalzinho de positivo. Você já conduziu alguma situação de bullying? Dados da Pesquisa Nacional de Saúde
do Censo Escolar de 2019, realizada com 159 mil estudantes, né, 159.245 estudantes de 13 a 17 anos, apontam que 12% praticaram bullying na escola, 23% se sentiram ofendidos ou humilhados pelos colegas. Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse vídeo? Olha, gente, infelizmente, né? Alguém aqui também já conduziu alguma situação de bullying? Eu já, né? Se vocês também já conduziram, pode falar, Ana Maria. Sobre o vídeo, né, professora? Quanto sofrimento, né? Meu Deus, é impactante. E se a gente voltar lá no nosso tempo de escola, é que a gente não falava, mas hoje eles falam mais, né? Eles falam, Sim. eu acho que sim, porque se comparar com quando a gente estudava, sabe, professor, que faz muito tempo, né? Mas tinha muito bullying. Tinha. Eu era chamada de Olivia Palito, gente. Hoje o meu sonho é ser Olivia Palito, porque hoje é bonito ser magro, né? Eu era chamada de Olivia Palito, eles falavam, ó, Popeye, toda vez que eu aparecia. Toda vez que eu vejo alguma coisa do Popeye, eu lembro do bullying. Janete? Então, sobre esse vídeo, né? Ele, assim, não sei se ele está na organização de todos os conteúdos do RCO, mas no meu de geografia ele está inserido como uma atividade proposta, né, do RLCO. E assim, é realmente bastante impactante, né? A violência que sofre crianças crianças e adultos, né? Porque não é só crianças, né? Mas, assim, eu acho que o bullying, por mais que a gente fale dentro da escola, eu acho que existe uma normatização muito grande por parte dos alunos, né? Falar sobre, fazer brincadeiras pejorativas, brincar como se nada tivesse acontecendo, e daí eu acho que, né, remete muito à fala que foi, né, que iniciou aqui o nosso encontro de hoje, sobre a importância de como nós falamos com nossos alunos. É não deixar acontecer, é não deixar que se normatize algo que faz mal para uma pessoa, que chegue a pessoa a pensar em tirar a própria vida, né? Então, às vezes, a gente vai ganhar muito mais parando a nossa aula, parando o nosso conteúdo e trabalhar em cima de uma questão que adoece, que mata, né? E discutir sobre isso, porque, como a Ana Maria disse, quando nós éramos crianças, adolescentes, nós não existia nem o termo bullying, né? Era piada, era brincadeira, tudo era muito normatizado. E quantas pessoas sofreram, viveram, né, problemas difíceis, ficaram estigmatizadas, né? Teve aquele estigma para o resto da vida, e nada acontecia, porque não existia o debate sobre direitos humanos, não existia o debate sobre o que é bullying, não existia nada, não existia a ECA, né, quando a gente era criança. Então, assim, hoje, nós, enquanto agentes que ajudam na transformação dessa sociedade, nós, professores, precisamos ter muito cuidado e não podemos deixar que nada se normatize. Bullying, racismo, homofobia, né, gordofobia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mas hoje tem o dia, né, a discussão, a comemoração, sei lá, como que a gente pode dizer isso, né, de trabalhar esse dia. Acho que é um dia importante, porque as nossas escolas e as nossas crianças vivenciam isso todos os dias, né, e muitas vezes a gente não sabe, né? E nós, professores, temos um papel fundamental e importantíssimo nesse debate, nessa construção e nesse debate dentro do ambiente escolar. Acho que a gente precisa, sim, parar, precisa, sim, ouvir e precisa ajudar e acolher, né? A gente tem essa função. É isso, obrigada. Olha, vocês falaram... Quer falar, Helenita? Não, eu só ia complementar a professora que em todas as disciplinas da RCO tem esse vídeo, todas. Porque vocês já vão saber o porquê também. Pessoal, nós somos a geração que não foi acolhida e que vai ter que acolher.
Nós somos as crianças que não tiveram rede de proteção e hoje a gente tem que ser, e temos que ser, né? Passando para esse próximo slide aqui, falo o que vocês falaram, tá? Ana Maria falou, né? Eu sofri esse bullying até que não era muito ruim, né? Eu não achava a Olivia horrorosa, mas incomodava. Mas eu tive outros nomes também que a gente acabava ouvindo, né? Então, gente, não tinha isso na nossa geração e a gente teve trauma, sim, trouxe coisas até hoje para nossas vidas por conta disso. Quer falar, Ana Maria? Professora, é que assim, é algo assim que talvez seja polêmico falar até, mas dá a impressão que nós tínhamos mais força interna, sabe assim, de superar, de deixar para lá. Tanto faz, né? Tanto faz. E hoje a gente não vê isso nos jovens, essa força, sabe? Então, tudo que é externo afeta demais ele. O outro é mais bonito, o outro tem mais, o outro compra mais, o outro tem casa melhor, é mais feliz. E nós éramos mais, assim, fortalecidos. O que vinha de fora não impactava tanto dentro de nós, né? É uma impressão que eu tenho. Olha, eu também Resolvi tenho essa o bullying na bordoada. Tinha bullying na nossa casa, né, Cláudio? Mas resolvi o bullying na bordoada. Na saída se arrebentava de pau e pronto. No outro dia estava tudo certinho. Gente, verdade. Pode falar, Thiago. Só um comentário bem rapidinho, assim. Não sei nas demais escolas, mas na nossa escola lá a gente percebe o seguinte. Uma das preocupações que tinham no início com a questão de celular era o acesso que eles tinham, por exemplo, à pornografia. E a gente percebe na escola lá que essa questão da pornografia é o de menos. Que hoje em dia eles têm tido acesso a vídeos, por exemplo, de extrema violência. Cenas de morte, cenas de espancamento, de gente sendo decapitada. E para eles, né, falo dos meus alunos, se tornou algo normalizado, uma coisa assim que eles acham até engraçado. Então, essa questão da sensibilização deles com relação a um vídeo como esse, por exemplo, muitas vezes eles levam isso até para o lado da própria brincadeira, né? Eles identificam a situação, no entanto, eles acabam endossando aquilo, eles achando graça nisso. Eu achei interessante o vídeo na questão de que é uma linguagem deles, né? Uma coisa que não é um adulto chato, um velho que nem eu falando para a molecada. Porém, me preocupa essa questão ele está tendo acesso a esse tipo de conteúdo pesadíssimo e eles até levando aquilo como um engraçado, né? Não é mais um meme, e sim aquela coisa violenta que eles transformaram em algo normal. Isso me preocupa bastante nesse quesito. O que vai sensibilizar eles, uma vez que eles veem um vídeo de decapitação lá, de alguém cortando a cabeça de outra pessoa, como eles já vieram me mostrar, e achando aquilo máximo, assim, a coisa mais engraçada que eles estão vendo. Então, isso é de arrepiar os cabelos, como se diz. É verdade. Mas, assim, eu acredito que o ECA Digital vai tentar segurar um pouco isso. Então, aqui, complementando o que a Ana Maria e a Janete falaram, nós temos o ECA, tá? Que foi sancionado, criado em 1990. Então, menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, tá? Considerando-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Aí nós temos a lei de 2024, que institui medidas de proteção contra a violência nos estabelecimentos educacionais, define o bullying como intimidação sistemática, física ou psicológica, e o cyberbullying como intimidação sistemática no ambiente digital. Isso que foi falado, nem existia bullying, né? Nem existia direitos humanos. Aí em 2015, a gente, antes de 2024, instituímos o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, bullying, visando a implementação de ações para prevenir e solucionar problemas, né? Solucionar esse problema. E aqui, pessoal, até sugestões também, tá? De implementação, ó. Em caso de bullying, aqui tem um guia, tá? De orientações que apresenta os procedimentos a serem seguidos em casos de violência, como bullying e cyberbullying. Você pode utilizar também como uma forma de implementação. Aqui eu acesse o Padlet da Educação Especial, tem bullying contra crianças em condições especiais, né? Ocorreu essa semana lá na escola, ontem na minha sala de aula, tive que intervir. Como a Janete falou, não dá para esquecer, não dá para fingir, porque aí, gente, você está colaborando com essa sociedade que está lá fora,
Então, a gente tem que parar o conteúdo, eu também penso isso, você tem que parar o conteúdo, você tem que intervir. Acesse o Drive com materiais de consulta de direitos, de consulta de educação em direitos humanos, né, que você pode também utilizar, trabalhar com eles, né? E aqui os canais de denúncia, pessoal, que seria até interessante passar para os estudantes. O Disque 100, que é é um canal nacional para denunciar violações de direitos humanos, inclusive de crianças e adolescentes. O 181, denúncia anônima, é possível denunciar crimes de forma anônima e segura. O 190 da Polícia Militar e a ouvidoria do Governo do Estado do Paraná, que é a nossa, né, o nosso SIGO, né, o nosso famoso SIGO. E aí, só lembrando vocês aqui, ó, o que muda na escola com ECA digital, no que isso interfere no combate ao bullying e cyberbullying. Proibição da exposição da imagem de crianças e adolescentes sem autorização, proporcionar o combate ao cyberbullying, educação para a cidadania digital e uso responsável da IA, proteção da privacidade e dos dados dos estudantes. A escola, gente, ela desempenha um papel fundamental na promoção de uma cultura de respeito, diálogo, empatia e valorização das diferenças, contribuindo para a construção de um ambiente seguro, acolhedor e propício ao desenvolvimento integral dos estudantes. E acredito, aí tem o link do formulário que eu coloquei lá, tá? Já coloquei no chat. E aí, gente, nós teremos o dia D, que é a Semana de Convivência e Respeito na Escola, de 6 a 10/4. Eles entrarão em contato com nós, o núcleo, e a minha pedagoga já passou para nós. Na terça-feira, o Tiago perguntou, Tiago, na terça-feira nós teremos uma ação geral. Pode sair, Valéria. Nós teremos uma ação geral nas escolas, tá? Provavelmente nós tem um material do RCO para a gente trabalhar esse vídeo e atividades que serão encaminhadas pelos núcleos de educação, justamente para a gente trabalhar aí, sensibilizar esses estudantes para que acabe com essa história do bullying nas escolas. Desculpa correr agora no final, tá, gente? Desculpa, não gosto disso. Mas é que a gente já estourou muito o nosso tempo hoje, são quase 8 horas já. Tá? Então, meus queridos, aqui é o Saiba Mais. Muito obrigada, tá, pela participação de vocês. O link da atividade está lá no mural, tá? Pode falar, Conceição. E quem não tem nenhuma dúvida, feliz Páscoa, Sexta-feira Santa. Atividade. Karina. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Conceição. Você poderia postar de novo o link da atividade para mim copiar, para postar lá na... Ó, tá ali no mural da sala de aula, mas eu posto para você aqui. Tá? Por favor. Ó, vou colocar. Boa noite e feliz Páscoa. Obrigada, gente. Boa noite, feliz Páscoa a todos. Ó, pessoal, quem quer já pegar aqui da chamada, tá aqui o link já, tá? Deixa eu parar de gravar. Hoje a gente passou bastante o tempo. Eu tenho que colocar o link da atividade lá